Boa noite, sejam bem-vindos. É muita alegria receber vocês aqui. Gosto de falar que eu gosto de ver as caras da quarta-feira aqui da segunda, que é sinal que está funcionando, muito legal. Aqui é o momento da gente refazer as nossas energias, se preparar para uma semana tranquila de paz. Aqui a gente busca as nossas reservas, né, através da prece, através do apoio dessa egrégora espiritual que nos apoia aqui dentro. Então sejam muito bem-vindos, que a gente saia daqui melhor, todos melhores do que chegamos, tá? Falar que hoje a efeméride do dia, hoje se comemora o aniversário de Kardec, né, o nosso codificador, que lá em 1857 codificou essa doutrina maravilhosa para nós. Então nas nossas orações também devemos lembrar desse irmão que nos trouxe esse benefício tão maravilhoso, essa proposta consoladora, uma proposta de paz, de seguir os ensinamentos do Cristo, de exercer a cidadania de forma plena, amando o próximo, respeitando o próximo, fazendo o melhor nessa encarnação, que é a nossa grande oportunidade e é a nossa melhor encarnação. Então devemos aproveitar e agradecer a Kardec, aos espíritos que se prontificaram a nos deixar esse manual para que a gente tenha uma vida bela, produtiva. Então agradecemos a Deus essa oportunidade de estar aqui e vamos pedir a Rusa para fazer uma leitura inicial. O nosso texto é do livro Reflexões, né? Um livro psicografado, e vai ser sobre o amor. O que é o amor? O que é esse sentimento que muitos falam, mas poucos sentem? Em nome dessa palavra amor, se mata. Isso seria amor ou posse? Em nome dessa palavra amor, em nome dessa palavra amor, se mata. Isso seria amor ou posse? Por amor não se mata, pela posse sim. Quando queremos ser dono do objeto amado, amor não fere, não aprisiona, muito pelo contrário. O amor verdadeiro liberta e traz alegria, pois queremos ver o objeto desse amor feliz e ninguém é feliz aprisionado. O que seria então esse tão falado amor incondicional? Esse amor ao próximo, amor, 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 fácil falar, difícil praticar. Aqui estamos para aprender a amar, no sentido total e absoluto do sentimento, sem egoísmo, sem amarras, com total liberdade do ser. É tão difícil explicar. Por que temos que explicar? Porque não podemos simplesmente sentir e nos entregar a Ele. Por que temos que racionalizar o amor? Quando somos tão irracionais para tantas outras coisas? Por que o medo de amar, de se entregar a esse sentimento? O único sentimento que, quando sincero e verdadeiro, é capaz de transformar o desespero em esperança, o rancor em perdão, e a raiva em compreensão, o ódio em amor, e a amargura em leveza, de trazer bem-estar e alegria. Se quisermos transformar nossa casa planetária, temos que aprender a amar, sem esperar nada em troca, amar por amar. Amar sem preconceito, sem amarras, simplesmente amar. Temos que transformar essas 4 letras em sentimento verdadeiro. Isso sim é amor incondicional. Boa noite. Agora nós vamos dar início à parte do relaxamento, da meditação, vamos apagar as luzes. Soninha vai conduzir para a gente. Boa
noite a todos. Vamos então fazer um relaxamento para que todos possam entrar numa mesma sintonia, para que o ambiente fique mais leve, sem nenhum sentimento inferior. Vamos sentar confortavelmente com as costas eretas, respirar profundamente algumas vezes. Centralize sua atenção no ponto entre as suas sobrancelhas. Imagine que por meio desse ponto, uma luz muito pura penetra o seu corpo. Permita que essa luz entre no seu corpo. Respire profundamente e procure sentir essa luz penetrando o seu ser. Essa luz expande-se e vem descendo em direção ao seu coração. Ela ilumina o centro do seu coração, no qual se encontra uma linda flor. Imagine uma enorme flor no centro do seu coração, expandindo amor em todas as direções. Seus ombros são iluminados, seus braços são iluminados, até que suas mãos fiquem totalmente iluminadas. Nesse momento, você pede a Deus: Senhor, que eu possa sempre praticar boas ações. Essa poderosa luz continua percorrendo todo o seu corpo. Seu tronco está cheio de luz. Sua barriga e seus órgãos internos estão cobertos de luz. Todo o seu organismo está sendo revigorado pelo contato com essa luz espiritual. Relaxe e entregue-se a essa luz. A luz agora vem percorrendo suas pernas em direção aos seus pés. Seus pés estão iluminados e nesse momento você pede a Deus: Senhor, que em todos os momentos de minha vida eu me direcione pelos bons caminhos. Os caminhos que são traçados pelo Senhor. Todo o seu corpo encontra-se agora iluminado. Visualize essa luz subindo pela sua coluna vertebral. Forma-se aí uma enorme coluna de luz. Toda essa luz vai chegando à sua garganta e limpando toda a energia concentrada nessa região até alcançar a sua boca. Você então pede a Deus: Senhor, que eu sempre fale a verdade de uma forma suave e amorosa. Essa luz então vai tomando conta do seu rosto, seus ouvidos estão cheios de luz e você pede a Deus: Senhor, faça com que eu sempre ouça o bem. Seus olhos agora estão sendo banhados pela luz espiritual do amor. Assim, você pede: Senhor, que eu possa sempre ver o lado bom das coisas, que eu veja sempre o bem. Assim, todo o seu rosto está iluminado, sua mente está iluminada, seus pensamentos estão sendo limpos, sua consciência expande-se em direção a esse Deus que está se expandindo dentro de você. A luz
está crescendo dentro de você e iluminando tudo que se encontra à sua volta. Sua luz está se fundindo na luz de todas as pessoas que estão nessa sala e continua se expandindo. Não existem fronteiras para essa luz espiritual que agora percorre toda a cidade. Essa luz continua seguindo em todas as direções, percorrendo casas, hospitais, prisões, aliviando a dor daqueles que sofrem. Essa luz se une à luz de todos aqueles que servem ao bem e continua se expandindo. Toda a cidade está iluminada, todo o nosso país está iluminado, todo o nosso planeta vai sendo coberta por essa luz extremamente amorosa. Visualize a Terra coberta por essa luz espiritual que continua se expandindo, envolvendo os outros planetas. A luz divina não tem fronteiras e se expande em direção ao infinito. Procure sentir agora que você faz parte dessa luz. Você é essa luz. Você e Deus agora são um só. Sinta todo o amor divino pulsando em você. Lentamente, então, volte para o seu corpo físico. Volte trazendo para a sua vida essa energia de amor e paz que você conquistou. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com a ajuda de Maria e das falanges angélicas, de Jesus Cristo, nosso Mestre, de Francisco de Assis, o patrono dessa casa, de todos os mentores de cada um de nós, o mentor dessa casa que nos acolhe com tanto carinho e amor, possamos então dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A gente convida agora para que tenhamos a nossa atenção para a nossa oradora de hoje, que é a Clélia, que os bons espíritos a intuam, orientem, e ela vai trazer a palavra do Evangelho, do livro dos Espíritos, sobre a lei de progresso. O que a lei de progresso tem a ver com todos nós? Júlio falou sobre o aniversário de Kardec. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Nós estamos tendo a semana do livro espírito, do livro dos espíritos, todos os livros espíritas, na verdade, no Cadima Shop. Tem bastante livros e com preços bons. As obras básicas estão com preços muito bons. Então, a gente convida vocês a adquirirem. Em especial, eu acho que todos nós deveríamos ter o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo é uma obra indispensável para nós também, né? Os outros livros, à medida que vocês puderem, vão adquirindo. Mas comecem pelo livro dos Espíritos. Nós escolhemos hoje o tema sobre a lei do progresso. Mas antes vamos voltar um pouquinho, porque a lei do progresso está inserida no terceiro livro, o livro dos Espíritos, no terceiro livro, né, chamado terceiro livro, que ele dividiu, e está dentro das leis morais. A gente sabe que as leis morais são aquelas leis divinas, são naturais. Elas, na verdade, o que a gente pode entender por ela é que é a lei de Deus. É uma lei única, necessária à felicidade de todos nós. E nas leis morais, né, nós temos ali a indicação do que devemos e o que podemos fazer. Então, se seguíssemos as leis morais, com certeza, não precisaríamos das leis humanas. Nós só precisamos das leis humanas porque são necessárias, porque não conhecemos as leis morais.
né? Não agimos de acordo com as leis morais. Então, dentro das leis morais, a gente vai encontrar uma série delas, né? A divisão, inclusive, foi que Moisés, no Antigo Testamento, dividiu as leis morais em lei do, vou colocar só algumas aqui, da adoração, do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, a lei da sociedade, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da fraternidade, do amor, a lei da justiça e da caridade, e a lei do progresso, que é a lei que a gente vai falar hoje, né? Eu gostaria de começar pensando sobre a lei do progresso, porque, na verdade, não é uma palestra, é uma reflexão, uma proposta de reflexão, né? Vamos ter uma tentativa de refletirmos um pouco sobre a nossa vida, sobre o que ocorre com nós, diante de nós, na nossa sociedade, no mundo em que a gente vive, nesse planeta Terra, né, que a gente tem a felicidade de estar tendo moradia neste momento. Eu vou começar a citar aqui um texto de Emmanuel, num livro chamado Pecados da Vida. E tem um capítulo que ele fala em face dupla. Muito interessante quando ele analisa a lei do progresso, dizendo que lei do progresso, face dupla. Por que ele fala isso? Inegavelmente, nós vamos ter que separar a lei do progresso em duas partes, né? A lei do progresso material e a lei do progresso moral. Não tem como, né? Não tem como a gente não verificar uma e outra. A lei do progresso intelectual, material, é inegável que houve um avanço muito grande através dos séculos. A gente, olhando para poucos anos atrás, eu se olhar para a minha infância, né, eu sequer entendi o que era um celular. E hoje a gente tem celular na palma da mão, né? A gente tem tudo ali. A gente tem todos os dicionários, todos os livros, tudo que a gente quer, a música, enfim. A gente tem tudo. A gente tem também, o homem, ele evoluiu muito intelectualmente. Olha só, a gente já pisou na Lua, né? E a gente tem uma ambição também muito grande, né, de investigar Marte. Até eu estava lendo esses dias que aquele multimilionário, não sei nem como é que fala isso, que é o Elon Musk, né, que diz que vai até 2030, segundo ele, né, nós vamos poder fazer viagens a Marte. Ele vai, logicamente, querer ganhar com isso, né, fazer naves para que leve os homens para fazer viagens a Marte. Eu confesso a vocês que eu não estou nem um pouquinho interessada, mas queria conhecer bem o nosso planeta, o planeta Terra, porque eu acho que a gente não conhece ainda o nosso planeta. Então, para que eu vou conhecer Marte, né? Mas é realmente um avanço saber que existem estudos e o homem já tem possibilidade, já divisa aí, né, uma possibilidade de fazer viagens à Lua. Quando a gente não pode nem ir a Bom Jardim de vez em quando, né? Mas querendo ir à Lua. A gente também viu o progresso, né, nas sondas maravilhosas que criaram, telescópios gigantes. Na medicina houve um progresso muito grande, né? Curamos hoje doenças que não eram curáveis, né? As pessoas morriam muito mais cedo, elas sofriam de doenças várias. Então a gente teve vários irmãos iluminados nossos que foram capazes de descobrir medicamentos, vacinas, para impedir que as doenças se alastrassem. Então, eu me lembro, quando ainda era adolescente, o medo que a gente tinha de pegar tuberculose, o medo que a gente tinha da paralisia infantil. Os pais nossos morriam de medo, né, ao cuidar da gente, né? Logicamente, era uma das orientações sempre que eles davam para que a gente se cuidasse bastante. Com as vacinas, a gente viu que praticamente nós eliminamos da face da Terra essa doença. Entretanto, como sempre, nós somos tão relaxados e estamos vivendo uma fase anti-vacina como nunca vivemos. E os pais têm deixado, de fato, de levar as crianças para serem vacinadas. E a gente vai começando a apontar um caso aqui, outro ali, né? Coisas que já poderiam ter sido eliminadas de vez da face da Terra,
mas nós somos relaxados, né, no cumprimento e na obediência à ciência. A gente viu que o homem foi capaz realmente de progredir muito, né? E até com armas com um potencial altamente destruidores. A gente viu na Segunda Guerra Mundial o enorme estrago que uma arma atômica fez em Nagasaki e Hiroshima, né, matando milhares de pessoas e deixando muitas outras ao longo do tempo aí, né, com problemas sérios de saúde. Mas o homem não conseguiu resolver o problema da fome, o problema da miséria, da habitação, que aparentemente é muito mais simples, né? Mas ele consegue fazer coisas milagrosas, mas as coisas mais simples ele não consegue, porque as coisas mais simples estão ligadas ao nosso progresso moral, né? E esse progresso moral nosso ainda está precisando de muitos cuidados. Nós sabemos até que houve um progresso, se a gente observar o seguinte, até em relação a nós mulheres, né, que nem podíamos votar, e hoje podemos votar e podemos ser votadas. O acesso à educação, o acesso a tanta coisa que a gente tem possibilidade hoje que alguns anos atrás não tínhamos. Então, houve um progresso, sim, principalmente se nós compararmos os dias de hoje com ainda aquele homem lá atrás ainda, né, no início, nos primórdios da civilização. Foram progressos científicos, tecnológicos, de grande avanço, e o processo moral nosso veio bem devagarinho, veio passo a passo. Na verdade, a gente não vai estagnar, mas é da natureza nossa, infelizmente, andarmos muito devagarinho quando temos que buscar o nosso progresso moral, né? E a gente tem ainda nesse texto que nós temos enormes dificuldades de investigar o mundo, o nosso mundo interior, de conversar com nós mesmos, de saber dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de conviver com os nossos familiares, aqueles mais próximos, com cônjuges, com os nossos filhos. Quantas vezes nós nos isolamos dentro do nosso lar, e muitas das vezes isso explica pelo progresso tecnológico, que é o celular, quando deixamos de conversar com o outro para passarmos todo o nosso tempo disponível ali no celular. Ontem até eu saí para almoçar fora, estava observando uma menina, ainda de uns 12, 13 anos, adolescente, tão fissurada pelo celular, estava almoçando com a avó, saiu para almoçar com a avó. E a avó pedia toda hora a menina para se desligar do celular, deixa o celular do lado. E a menina dava uma garfada e continuava no celular. Durante o tempo todo que eu almocei, nós ficamos conversando e tudo, a gente percebeu que a senhora, a avó, não conseguiu trocar sequer uma palavra com a menina, porque não conseguia se comunicar, tal a barreira que aquele celular fazia. Então, o celular, que é uma das grandes invenções humanas, com certeza, né, é uma barreira dentro de casa, no convívio familiar. Por exemplo, os horários de almoço nas nossas casas, os jantarados, né, de domingo, quando todos conversavam juntos e podiam trocar ideias. Hoje, se você observar, todos estarão sentados com o celular, né, e não está havendo conversa, diálogo. Então, a dificuldade nossa de dialogar na nossa casa tem muito a ver com a nossa tomada de atitude diante de uma situação dessa, né? Muitos pais, muitas vezes criticados, quando dizem assim, olha, na hora do almoço proibido o celular. Quando ele estabelece para os filhos o momento e o quanto de tempo ele vai poder ficar no celular. E muitas vezes os pais até, inadvertidamente, acham muito
assim, muita vantagem e até elogiam muito, porque dizem assim, às vezes nas conversas que a gente tem, nossa, meu filho tem 1 ano de idade, sabe mexer no celular melhor do que eu. Eu falei assim, ó, melhor do que eu, com certeza ele sabe, né? Porque eles já nasceram numa época tecnológica, né? Mas não é legal. Você tem que estabelecer horários para que as crianças fiquem no celular. E o celular, da mesma forma que informa muito, né, que traz muitos conhecimentos, se você não souber usar, ele é um dos maiores responsáveis por grande número de suicídios de jovens, porque ensinam técnicas terríveis de suicídio, e os jovens adoram fazer experimentos e ocorrem, de fato, situações bastante tristes ao nosso redor. Os homens são capazes de reconhecer o imperativo da paz. Até erguemos monumentos, isso é um texto de Emmanuel, até erguemos monumentos à paz. Nossa, nós cultuamos a paz, nós elogiamos a paz, nós criamos monumentos, mas nunca estivemos tão armados até os dentes para guerrear, e com armas pesadas, e com armas violentas. E ainda sentimos orgulho de possuirmos armas. E a gente sabe que armas não trazem paz. Ninguém usa arma sem intenção de matar em algum momento. Então, ele coloca muito isso. Nós estamos sempre prontos para um conflito, sempre prontos para a guerra, inclusive guerreando com os próximos, né? Com os nossos vizinhos, com aqueles que a gente deveria conviver em paz. Ele coloca que o homem investiga louváveis processos no campo da ciência, mas nunca investiga na educação moral. Logicamente que teria que haver mais esforço de todos nós, e a gente se coloca no mesmo barco, né, em investigar, né, a educação moral. Como educar melhor, como desenvolver melhor a nossa ética, a nossa responsabilidade em relação ao todo. Nós temos muitas sombras no nosso coração, segundo Emmanuel. E as sombras do nosso coração podem ser explicadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade, que são chagas da nossa sociedade. São verdadeiras chagas que devem ser, pouco a pouco, no mundo em que a gente tenha um progresso moral, nos mundos civilizados, nos mundos evoluídos, não tem lugar para orgulho, para a vaidade, para o egoísmo. A gente é estranho mesmo, né, pensar na gente de habitações coletivas, né, para que ali habitem várias pessoas. Unimos várias pessoas num prédio quilométrico, né, até, né, prédio de muitos andares, né? Mas nós não respeitamos o nosso vizinho, nós não respeitamos os outros. Nós cada vez mais criamos esses edifícios físicos, né, com mais segurança, né, com portarias controladas por câmeras, né, tudo é monitorado. Nós nos armamos, nós estamos sempre prontos para nos defender de alguma coisa, mas nunca temos paz. Não estamos em paz nunca. Ele até fala que o homem foi capaz de, através do aço, da descoberta do aço, construir edifícios enormes, pontes, né? Nossa, quanta coisa legal a gente viu que o aço foi capaz de construir, porque se a gente pensar na ponte Rio-Niterói, né, é coisa pequena em relação a que tem em outros lugares, em outros países, né? Mas nós não somos capazes de dar segurança que o aço dá na moradia, né?
A gente constrói um edifício de não sei quantos mil andares, resistentes às suas intempéries, mas nós não damos segurança às nossas criaturas que estão ao nosso redor. Nós não damos segurança para lidar com as dificuldades da vida. Nós não somos capazes de construir habitações simples, pequenas habitações, para dar moradia a tantos irmãos que neste planeta Terra não têm onde morar. E a gente sempre aprimora cada vez mais os métodos de construções maravilhosas. A gente é contra o progresso? Não. O progresso é bom, é necessário. O que a gente está discutindo aqui e o que Emmanuel discute é o quanto nós deixamos que essa balança que existe, em que a gente tem que equilibrar o progresso moral e o progresso intelectual, enquanto nós estamos desequilibrados. O grande desequilíbrio que existe nisso, né? Somos até capazes de criar associações das mais diversas, né? Associação para defesa disso, associação para defesa daquilo, etc. e tal. Mas a gente não consegue congregar as pessoas, né? A gente não consegue reunir as pessoas para criarmos laços de afeto. E nunca fomos tão solitários, segundo ele. Nunca. Se nós olharmos para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor, para aqueles que nós conversamos, a solidão nunca esteve tão presente em nossa vida. Nunca estivemos tão conectados de fato, né, gente? A gente quer falar com o filho, eu tenho filho em tudo quanto é canto, já falei que os meus filhos não moram aqui, mas moram fora, e se eu quero realmente me conectar com eles, eu acho fácil, né? Eu uso o telefone, né? Eu posso usar o vídeo, falar com eles no vídeo, mas é muito mais importante quando a gente está junto, quando a gente abraça, quando a gente sente, quando a gente sente a energia, quando a gente é capaz de dar um colinho, quando a gente é capaz de abraçar, quando a gente é capaz, né, de receber o abraço. Hoje Joana nos deu um cartazinho muito bonitinho ali que ela fez, né? Ela faz coisas maravilhosas, que diz assim: dê um monte de abraços. Tem gente que não consegue abraçar, tem gente que fica muito confusa diante do abraço. Quando o abraço é troca energética maravilhosa, né? Quando a gente está naqueles dias assim que a gente está achando que tudo está ruim para nós, quando a gente encontra alguém capaz de nos abraçar, de nos dar um abraço, meu Deus, como aquilo, né? Como a gente se sente, de fato, mais compreendida, pelo menos, né? Então, a tecnologia, ela é capaz de nos conectar com o mundo, mas estamos muito mais desconectados do que imaginamos. A solidão segue, na verdade, como um flagelo em meio a este mundo tão veloz, né? Um mundo tão veloz, a vida passa tão rápida, nessa encarnação nossa. Pois é, a impressão que a gente tem, que a gente nasceu ontem, e a gente hoje já é avó, daqui a gente já está bisavó, se der tempo, né? Estar avó, enfim, passa rápido uma encarnação. A gente não tem tempo sequer, muitas vezes, de pensar sobre os nossos atos, sobre as mudanças que nós precisamos fazer para construir uma sociedade melhor. Nunca, na verdade, esse mundo veloz aí, indiferente, muito indiferente, muitas vezes até, como nós já afirmamos aqui, no próprio lar onde moramos, com o nosso próprio companheiro. Quantas vezes, numa casa, às vezes cheia de gente, nos sentimos sozinhos. A solidão chega para nós. Agora, a gente sabe muito bem destacar a fraternidade através de campanhas, né? Mas, infelizmente, nós não sabemos vivenciar a fraternidade como deveríamos, né? A gente verifica que a violência graça em nosso mundo, desse planeta tão maravilhoso, que
foi criado para que nós aproveitássemos a encarnação. Nós nunca vimos tantas formas de violência, tantas discriminações de raça, de cor, de sexo, né? Dos crimes das mais diversas, a gente nunca viu tanto. A gente nunca viu tanta criança maltratada dentro do seu próprio lar, abusada pelos seus próprios parentes, violentadas pelos seus próprios parentes, mulheres mortas por companheiros que deveriam protegê-las. E a gente avançou. E a gente está avançando. A gente vê, por exemplo, os idosos, o abandono dos idosos no país, neste país, e com certeza eu vou dizer neste planeta, é realmente preocupante. Aquele que foi capaz de criar, de orientar, de ajudar, de encaminhar, né, de dar alimentação, de dar formação, ao final da vida, é tratado com indiferença. Quando deveria ser o momento em que ele devesse receber mais afeto, mais atenção, mais cuidados, né? Assim como ele cuidou de nós quando precisávamos do cuidado deles, né? Porque nós bebês, ainda bebês, precisávamos dos cuidados, né? A gente também tem que ver que todas essas coisas impedem a construção de um mundo novo. Nossa, como impedem, né? A gente quer um mundo novo. A gente quer um mundo diferente, mas a gente tem as barreiras que nós mesmos criamos. E criamos todos os dias de nossa vida. É essa a face dupla do progresso, né? Por fora, a gente tem prodígios de raciocínio, cultural, intelectual, acesso a informações, nunca é demais a gente repetir, né? Facilidades tecnológicas, mas por dentro de nós, vamos repetir, o ódio, o egoísmo, a vontade de poder, né? Como homem tem vontade de poder, de dominar das mais variadas formas, a gente vê por aí, né? E a gente está aqui, a gente está sabendo disso tudo. Falta o movimento nosso, esse movimento necessário para o homem do querer, do se permitir. A gente acha que se nós vivenciássemos o Evangelho de Jesus e todas as suas mensagens, todas as suas abordagens, nós poderíamos seguir melhores, sabe? Homens melhores. É lógico que a gente tem muita coisa para nos ajudar. As obras básicas, né, volto a repetir, são necessárias, porque ali tem uma análise, né, e tem tudo que a gente precisa para que a gente possa viver melhor. Kardec, muito interessante, quando ele compilou o livro dos Espíritos, né, ele fazia pergunta aos espíritos, né, ele era um pesquisador, ele fazia a mesma pergunta a vários espíritos, e dali tirava a resposta mais comum. Então, na questão 785, ele pergunta aos espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem a mesma coisa que Emmanuel fala, são o orgulho e a vaidade. Quero referir-me ao progresso moral, diz ele lá, porque o intelectual avança sempre. Este progresso intelectual, aliás, parece, à primeira vista, duplicar cada vez mais a intensidade dos vícios em nós. Parece, né? Cada vez mais o nosso progresso intelectual, que deveria levar ao progresso moral, o nosso progresso intelectual desenvolve a ambição, ódio, desrespeito, né? Temos amor à riqueza, né? A gente tem uma vontade enorme de ter riqueza, né? Agora, mas a riqueza não é ruim, não, né? O progresso material é necessário, não tem nada demais você querer uma casa para você habitar, um carro, você ter bens materiais. O maior problema é que nós concentramos
as maiores riquezas nas mãos de poucos. E milhares de pessoas estão famintas, estão passando fome, não tem onde morar. Se nós andarmos hoje nas ruas de São Paulo, o que contrasta bem, porque em todos os centros financeiros tem, porque São Paulo é o centro financeiro mais rico que a gente tem. É o estado mais rico. E se você passar debaixo dos viadutos, você vai verificar um monte de barraquinhas de lonas, mas um monte onde famílias inteiras habitam aqui. Famílias que não podem mais, não têm emprego, não podem pagar aluguel, então não vivem com dignidade, né? Na verdade, a gente vê que é necessário que tenha o progresso, sim, ele precisa existir, mas ele precisa ser direcionado para resolver os problemas morais do homem, para resolver nossos problemas, aqueles problemas nossos, para facilitar mais a convivência entre os povos, o respeito, a solidariedade, o amor, né? Mas esse estado de coisas, segundo Kardec, durará apenas algum tempo. Só que o tempo, dentro da visão, né, divina aí, ele é um tempo ainda que ele não é contado com esse tempo aí, né? Olha aqui, há anos nós falamos e nós estamos vivendo um processo de regeneração. Nós sabemos que nosso planeta, esse planeta que habitamos, é um planeta ainda atrasado. Há planetas muito mais desenvolvidos e há planetas também muito mais atrasados do que o nosso. Então, e nós estamos numa fase de transição. E aí parece que tudo vem à tona, né? Nunca a gente viu assim, uma atmosfera tão pesada, tão violenta, né, nos nossos dias. Né? Quando a gente fala nas guerras, seria inimaginável com o progresso uma guerra. Né? Pessoas sendo tiradas das suas casas, armas matando crianças, famílias inteiras. Né? Mas esse progresso mesmo só vai se modificar à medida que o homem compreender melhor que além dos gozos desses bens materiais, desses bens terrenos, existe uma felicidade maior, que é aquela sim, que é durável, que é eterna, que é a felicidade da iluminação, que é a felicidade espiritual, que todos nós um dia vamos alcançar. Né? Todos nós um dia seremos homens iluminados, como Jesus, né? Como espíritos de luz que a gente tem por aí. Então, a gente sabe, o próprio Espiritismo reconhece que, de vez em quando, a espiritualidade mande para nós alguns abalos, sabe? Algumas coisas para dar uma chacoalhada mesmo em nós. Tem terremotos, né? Tem furacões, tem pandemia, né? Dá uma chacoalhada no homem e fala, cara, olha só, vocês vão continuar assim, parados? Mas mesmo na pandemia, nós nunca negamos tanta ciência como nós negamos. Quantas pessoas ainda resistem aos benefícios da ciência? Então, é um contraste com o que a gente deseja, né? O próprio Espiritismo reconhece que essas situações são necessárias, né? Que é para que os povos sejam sacudidos. E achando que sacudindo a gente, e de fato, com certeza, é assim mesmo, dá uma sacudidela, como a gente faz numa criança, quando a criança não consegue entender, que a gente dá uma sacudidela, a gente segura e fala, presta atenção, olhe para mim, né? Estou falando com você, me respeita, né? A gente também recebe da espiritualidade essas sacudidas, que às vezes a gente, nossa, será que nós merecemos isso? Merecemos. Estamos no mundo de prova e expiação. Então, a gente tem que reconhecer, né, os avanços intelectuais, sim, mas temos que ter humildade para reconhecer que estamos atrasados no nosso progresso moral. Estamos muito atrasados, né? Não se trata, logicamente, de ficar condenando
o progresso intelectual, de jeito nenhum, ele tem que existir sim, né? Se a gente conseguir fazer com que todo esse progresso intelectual seja revertido para nosso progresso moral, né, para que ele venha em nosso benefício, né, regenerando a humanidade, nossa, seria, né, seria o melhor. E talvez, e com certeza, vamos lá, é isto que a espiritualidade maior espera de nós. Vamos lá, voltando no Livro dos Espíritos, porque a gente tem que ler o Livro dos Espíritos, tem que estudar assim. Tem uma questão 793 que pergunta assim: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Aquela civilização que deve ser o sonho de consumo de todos nós, né? Aí ele responde lá, os Espíritos respondem: vós a reconhecereis pelo progresso moral. Não é pelo progresso intelectual, é pelo progresso moral. Acreditais estar muito adiantado por ter feito grandes progressos, grandes descobertas e invenções maravilhosas, diz eles lá. Porque estamos melhores instalados, nós aqui, né? Estamos melhores instalados, nos vestimos melhor, né? Temos roupas capazes de nos proteger do frio, agasalhos, né? No nosso caso, porque muitos não têm. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, está lá no Livro dos Espíritos, quando houverdes banidos de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Gente, olha quanto falta, né? Mas a gente não pode desanimar não, viu? A gente não pode não. Até este momento, está lá no Livro dos Espíritos, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização, que somos nós, apenas povos esclarecidos, não civilizados, dentro daquilo que a doutrina chama. E nós só percorremos a primeira fase, só demos o primeiro passo da nossa civilização. A doutrina espírita abre um campo enorme para progredirmos, né? A gente tem, graças a Deus, nas obras espíritas, diversos ensinamentos para que nós possamos progredir, nós possamos evoluir. Porém, se a gente pensar, nossa, conheço todas essas obras aqui, se me perguntarem a questão número tal do Livro dos Espíritos, eu vou dizer decor para vocês a pergunta e a resposta. Não sei, tá, gente? Não sei, sei o conteúdo, mas não sei que número de pergunta é. Só sei quando eu anoto. Aí a gente tem, né? Porém, o conhecimento, mais uma vez ele ressalta, o conhecimento sem o progresso moral acirra ainda mais os ânimos, acirra muito mais o egoísmo, as diferenças e as separações. Porque à medida que nós nos sentimos melhores do que os outros, porque somos intelectualmente muito melhores, avançamos mais, nós separamos, nós e eles. Isso é perigoso. É o que temos visto neste mundo de hoje, né? Nós temos píncaros de desenvolvimento exterior, diz Kardec lá, e muitos, e muitos, e muitos desafios no campo moral. Por isso, a gente convive com as diversas chagas aí, como a fome, volto a repetir, porque a gente tem que repetir isso exaustivamente para que a gente possa pensar, porque o objetivo nosso é refletir sobre isso, o abandono, a violência, a segregação, etc, etc e tal. Por que nós temos que pensar sobre isso? Né? Parece que assim a gente repete, porque é assim mesmo que a gente aprende, através da repetição. Até quando a gente começa a andar, quando a criança começa a andar, ela só consegue andar bem se ela começa a repetir, né? A criança começa engateando, começa ficando em pé, dando passinho, então aqui na verdade 2, 3, daqui a pouquinho ela consegue andar, né?
E é assim que a gente vai caminhar, né? Ainda Kardec, eu gosto muito de citar Kardec, porque a gente se baseia nas obras de Kardec para realizarmos as nossas reflexões. Na Revista Espírita, que foi escrita, gente, em outubro de 1866, né? Nós estamos em 2022. Para falar a verdade, a gente está quase terminando 2022, porque daqui a um bocadinho é 2023, né? Tem um artigo de Kardec que fala: os tempos são chegados. Eu digo, quando eu vi esse título, eu falei, nossa, que alívio. Os tempos são chegados, né? Kardec faz uma análise do processo de transição em que vivemos no momento de regeneração. Ele disse que neste momento somos convidados a abandonar, de fato, os antigos paradigmas, os antigos conceitos, aqueles conceitos ultrapassados que nós temos, e abraçarmos um novo tempo. Ele disse que é preciso abandonar o homem velho, que é aquele homem que vem cheio de manias, que repete os mesmos erros, para abraçar um homem novo. E a gente fala novo aqui no sentido de novas ideias, porque senão daqui a pouco a gente não vai querer abraçar a gente, né? Então, vamos lá. Gente, no sentido de novas ideias. Somos convidados, então, logicamente, a destruirmos os pilares antigos que sustentam os nossos argumentos, né? Porque somos sempre capazes de dar ótimas explicações do porquê agimos dessa forma. Somos bons nisso, né? Temos vários argumentos, mas temos que destruir em nós esses antigos pilares e abraçarmos novos conceitos, que são aqueles conceitos iluminados, que traz luz para nós, que traz para nós consolo, esperança, fé, que nos faz acreditar, né? E Kardec fala ainda mais: enquanto o homem for dominado pelo egoísmo, ele repete muitas vezes isso, pelo orgulho, é impossível equilibrar essa balança. A gente não vai conseguir, não. A gente vai estar sempre, né, avança intelectualmente e dá um passo para retroceder. Mas a gente está dando, devagarinho. Nós temos que abrir mão de olhar, na verdade, só para nós mesmos, né? Só para o nosso interior, né? Para aquilo que a gente quer, pela vontade que a gente tem de ter, né? De ser. Aliás, mais de ter do que de ser, para falar a verdade, né? Porque se nós continuarmos nesse ritmo, diz Kardec lá na Revista Espírita, nós vamos terminar por nos destruirmos mutuamente. Não é o que acontece com as guerras, né? Com as armas pesadas, com a violência urbana, com a violência do campo, com o desmatamento. Vamos trazer para o nosso campo aqui da Amazônia, que deveria ser preservada, cada árvore daquela de uma riqueza enorme. Nós destruímos. E nem precisávamos, porque o que tem no Brasil e falta aos outros países é espaço. Espaço para plantar. Né? Porque as plantações deveriam servir para alimentar a todos nós. Nós exportamos, realmente nós exportamos muito, né? A balança comercial nossa mostra lá a importância do agronegócio, na verdade, aí vamos trazer para nós, né? No equilíbrio da balança comercial, que é necessário também, claro, mas a gente não é capaz de produzir comida para aqueles que habitam aqui. A gente tem que viver, né? Hoje a gente tem milhares de pessoas sendo alimentadas pelas mãos amigas que doam 1 quilo de arroz, feijão, macarrão, o básico, né? Que a gente vai colocando. Quando a gente pede aqui, né? A gente pede para isso, né? A gente, avançando um pouco mais, né? O que Kardec ensina, na verdade, é que nesses momentos o homem se deve
colocar sempre, mas sempre, 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 acima de qualquer interesse mesquinho, qualquer interesse pessoal, né? Para ver com mais amplidão, para ver mais o todo, né? Para ver que existe uma marcha de progresso que necessita, que é preciso que nós tenhamos consciência disso, que nós possamos dar juntos, com outras pessoas, com o todo, os passos necessários para essa evolução. É porque o progresso moral nosso, ele não foi adquirido nessa encarnação, né? Ela é a soma de todas as nossas encarnações, esse progresso moral. Quantas encarnações vivemos como bárbaros? Né? A gente, então, hoje, nós já até solucionamos alguns problemas, sim, né? Não vamos também menosprezar nossa evolução, não, né? Mas, nos campos do desenvolvimento humano, a gente ainda sabe que precisamos evoluir mais ainda, porque temos que fazer com que esse planeta se regenere. Ainda, né, no capítulo que se diz Inspiração, Emmanuel também tem um texto muito interessante que eu li e já reli várias vezes. São textos grandes, eu tenho que trazer para cá um resumo, senão vocês me batem no final aí, né? O capítulo é Diante do Progresso. Emmanuel nos diz que não devemos esperar o progresso da Terra para acender luz dentro de nós mesmos, nos tornando mais hábeis, mais hábeis, né? Mais capazes para sermos instrumentos do alto, instrumentos do Criador. Então, se nós aqui reunidos, acendermos uma luz dentro de nós mesmos, nós vamos poder iluminar outros e mais outros. Então, temos que saber que nós somos aqueles que podem dar e devem dar os primeiros passos, né? Ele diz assim, né? A gente tem que auxiliar a edificação da humanidade. E coloca uma coisa que a gente diz aqui interessante. Sejamos uma célula viva no processo da regeneração da humanidade. Sejamos uma célula viva nesse progresso. Então, cada um de nós tem o dever de acender a sua luz, mas acender a luz do outro. Porque se a gente acender só a luz da gente, não vai adiantar não, gente. A gente tem que acender a nossa luz, a luz do colega. Quando a gente conseguir iluminar, né, acender a luz de todos, aí sim a gente vai ver que as coisas serão muito melhores para nós. Aí da gente voltando ainda para embasar o nosso ponto de vista hoje, a questão 780 do Livro dos Espíritos, que diz assim: como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Pergunta interessante. Temos povos muito esclarecidos e muito pervertidos. O que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa errada aí. Aí os espíritos respondem: o progresso completo é alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. E quantas pessoas usam a inteligência para o mal? Né? A gente sabe disso, a gente vê todos os dias essas informações. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram ou que vão se equilibrar com o tempo. A gente precisa de tempo ainda, porque ainda estamos atrasados. E não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir fazer isso, não. Mas é preciso que acendamos a luz dentro de nós mesmos. Começamos a acender uma luz. Na mesma pergunta, aliás, 781, diz assim: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Será que o homem é capaz de deter a marcha do progresso? Kardec diz que não. Mas a gente pode fazer o que a gente está fazendo: entravar, impedir, ser obstáculo através do nosso comportamento, através da nossa ação.
Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e faz retrogradar a humanidade? Aí, até porque aqui é uma pergunta, a gente tem que explicar, não vai estar aqui na resposta, porque eu não tirei tudo. Na verdade, a gente não retrograda. A gente, na verdade, para de progredir, a gente estaciona, né? Aí ele coloca, pobres seres que terão que responder diante de Deus pelos seus atos. Eu quero responder? Quero não. Quero acender minha luz, né? Aqueles que entravaram o progresso, né, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Um dia, aqueles que estão fazendo mal e que a gente sabe que faz o mal, vai prestar conta. Gente, tudo que nós fazemos aqui, nós prestamos conta. Quando chegarmos lá, seremos questionados sobre a nossa conduta, sobre o que fizemos, porque, na verdade, existe uma necessidade de ação, porque tem aquele que não faz o bem e não faz o mal. Eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Estamos 0 a 0. Ele não faz o mal, mas também não faz o bem. Tem que fazer o bem, segundo esse Espírito. Né? Nós temos que fazer o bem. O progresso se acende, na verdade, mais uma vez, repete Kardec, de dentro para fora. E volto a afirmar o que eu já afirmei, acendendo a nossa luz, nos tornando participantes ativos nesse mundo de regeneração. Não vamos esperar que o outro mude por nós, vamos mudar. Comecemos nós mesmos a fazer as mudanças. Nós somos co-construtores da sociedade em que nós vivemos. Nós somos co-construtores do progresso de todos. E a gente pensa assim, o outro não progrediu, o problema é dele. Não, não. O problema é nosso também. Né? Que estamos aqui vivendo nessa sociedade. Necessitamos de alguns impulsos extras para evoluirmos, como nós vimos, né? E vamos ter pela frente, com certeza, abalos físicos, abalos morais. Vamos se encontrar sim. A gente pensa que vai ser tudo assim, meio que paradinho. Não. Vamos. O principal meio que Deus tem e que usa para nos impactar de vez em quando também, além, logicamente, dos abalos físicos, dos abalos morais, são aqueles que nós chamamos do bem. São aqueles impactantes. Jesus foi impactante, gente. Quando Jesus chegou aqui, eles esperavam que viesse alguém numa carruagem, né? Assim como os príncipes, os reis, né? Os donos do poder. Mas Jesus veio com um grande poder moral. E ele impactou, sim, a sociedade daquela época. Tanto é que foi crucificado. Ele foi audacioso. Ele veio para falar para os pobres, para os famintos, para os necessitados. Jesus tentou dar um impulso enorme ao nosso progresso moral, né? Ele foi impactante. Jesus tem que ser lembrado sempre, daí o Evangelho de Jesus ser muito importante para nós, porque foi através do Evangelho de Jesus que nós avançamos um pouquinho. E outro grande fato, segundo aí dizem os luminares do Espiritismo, né, foi quando Kardec lançou, numa época altamente conturbada, o Livro dos Espíritos. Uma época dominada pelos poderes da Igreja e do Estado, surge o Livro dos Espíritos aí, balançando as estruturas, trazendo informações que até então a gente não tinha, né? Então, o Espiritismo vem e convida-nos à renovação, convida-nos ao perdão, convida-nos ao amor, à paz, à sabedoria, porque só isso nos levará à iluminação.
Santo Agostinho, que é muito sábio, né? A gente tem uma sabedoria maravilhosa. Ele diz que não avançar é recuar. Que tudo progride, tudo nos leva para os planos mais elevados da vida. E ele fala, não percamos o bonde da vida. Tem um bonde passando, vamos entrar nesse bonde, ou vamos ficar para trás, né? Jesus disse, faça-se a luz. E o que a gente convida a todos nós hoje é que façamos a luz dentro de nós. Sejamos nós a acender a luz. Né? Primeiro, a nossa luz, porque ninguém acende a luz do outro se não acender a sua própria. Acendamos a luz dentro de nós, para que nós possamos acender a luz dos outros também. Engraçado é que a gente tem tantos recados da espiritualidade, até nas músicas que a gente ouve, a gente liga o rádio, tem uma musiquinha tocando, né? Tem muita coisa que a gente não consegue entender, lógico, mas tem muita coisa boa, né? Então, se a gente não quiser usar a religião, o livro dos espíritos, vamos usar as letras de músicas fantásticas que nos convidam à renovação. É só a gente prestar atenção. Olha que através do lazer, a gente tem um convite maravilhoso para uma reflexão, né? E para a transformação. Eu até peguei um texto que eu vou botar hoje para vocês, é um sambinha gostosíssimo, né? Que fala assim, quem cultiva a semente, não vou cantar não, porque senão vocês vão ficar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender que se colhe o bem que se plantar. Essa é Deus quem aponta a estrela. Aí ele começa, Deus que aponta a estrela. Tanta vez, né? Gostaria de poder contar, mas eu prometo a vocês que no final das orações da prece, para não assustar a galera lá fora, eu vou colocar esse sambinha para vocês. Tá bom assim? Vai tornar pública a minha palestra, é claro, né? Mas a gente usa a música para ensinar. Eu gostava de dar aula com música. Usava muitos textos. Por quê? Ensinam para nós. Tem mensagens importantes. Então, durante os passos, eu vou pedir ao Júlio aqui, mas de qualquer maneira a gente vai tentar aqui usar a tecnologia que nós já temos aqui, que é o meu telefone que está ligado, mais o microfone. Enquanto recebemos o passo, vamos tentar ouvir umas músicas dessas para reflexão. Agora a gente vai à aplicação dos passos, a distribuição da água fluidificada. Sônia, passa o microfone. Fiquem todos prontos. Vamos nesse momento elevar nossos pensamentos ao alto. A Deus, nosso Pai de amor e bondade. A Jesus, nosso grande mestre, nosso amigo, nosso irmão. A todos os espíritos protetores desta casa, ao mestre Francisco de Assis. Que nos ajude nessa caminhada do progresso moral. Sabendo nós todos, Pai, o quanto é difícil olharmos para dentro de nós, mas o quanto é urgente acendermos a luz da esperança, da fé, do amor, da fraternidade universal. Pedimos, Pai, que ilumine nossas mentes, que ilumine nossos corações, que nos conduza sempre para o caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, não vai gravar não, mas conforme eu prometi, e depois vai ter que tirar disso daí do áudio, né? Eu vou colocar aquele sambinha gostoso, né? Que tem uma melodia
Muito gostosa. Isso é coisa de espírita também, tá, gente? Isso aí não vai ser não. O que eu tô falando com vocês agora vai ser não, tá? Isso é coisa entre nós aqui, porque nada como alegria. Ó. Pode aumentar.